Vamos lá, meu povo? Segunda aula de ética. A gente está fazendo aqui um cursinho de ética e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais o que a gente aprendeu na aula passada. Já lembrando de algumas coisas, lembra que eu falei para vocês que ética não é uma coisa simplista, não é uma coisa simples no sentido de você, com um conceito, você conseguir definir o que é ética, não. Ética necessita, para entender o que é ética, se necessita ter uma visão. A ética é praticamente uma capacidade humana, tá? Uma capacidade de avaliar situações, né? Conseguir perceber qual seria a melhor ação, a melhor maneira de resolver aquela situação e, claro, sempre analisando o que a gente viu muito na aula passada, que são os valores por trás da ação. A ética, tá? Ela é o estudo dos valores, ela não é o estudo da ação humana. Ela não cabe à ética estudar pessoas, como eu falei na aula passada. Cabe à ética estudar o que está por trás da ação humana. Interessante, né? Para analisar o que está por trás das suas ações. Cada ação sua, o que está por trás? Quais são os valores que estão por trás da sua ação quando você escolhe fazer uma coisa ou não fazer uma coisa? É isso que a gente está falando quando a gente fala de ética. Beleza? Vamos lá? Vamos começar aí, primeiro falando para vocês, olha, vem comigo, o curso, como eu falei para vocês, é um curso bacana, não se trata só de um material para vocês para o concurso. Se você prestar atenção, garanto que pode fazer você até perceber mais a si mesmo e o que está por trás das suas ações. Né? A gente sabe o que está por trás das suas ações, certos pensamentos, emoções, o que está por trás das suas emoções. Quando a gente aprofunda, é uma viagem mesmo, é uma aula de filosofia. Quando a gente aprofunda isso, é que a gente começa a se deparar com a ética. Beleza? Vamos lá. Fazendo uma revisão primeiro, antes da gente aprofundar alguns conceitos, vamos fazer uma revisãozinha da aula passada. Uma revisão mas bem feita, para você não ter mais dúvida do que a gente viu na aula passada, beleza? Então assim, a gente viu na aula passada que, como eu acabei de falar, ética é axiologia. O que isso quer dizer? Ética é estudo de valores, tá? Não é o estudo das questões sociais em si. Ética não é o estudo de leis. A gente já vai ver que isso cai muito em concurso, tá? Cai muito na prova de concurso. Se começa a falar que a ética é um conjunto de leis, um conjunto de regras. A ética é o estudo das leis. Não, cara, não. A ética é o estudo dos valores, beleza? Então a ética é uma axiologia, estudo dos valores e princípios que estão por detrás das ações humanas. Vamos lá. A gente viu bastante isso aqui na aula passada. Falei para vocês, aqui a gente já tem um resuminho da aula passada, né? Vamos passar para frente e a gente já termina aqui mesmo a revisão. Falei para vocês que a ética é, na verdade, uma problemática, uma questão relacionada a 3 perguntas que a gente encontra no nosso dia a dia: o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer. Toda vez que a gente se depara com essa pergunta, essas 3 perguntas, e a gente se depara isso a todo momento, tá? Cara, é muito cedo. Será que eu vou acordar agora? Pô, mas eu ainda acho que se eu chegar um pouquinho mais tarde não vai ter problema. Entende? Eu posso, eu quero, eu devo, olha, eu quero ficar na cama. Desde uma coisa simples dessa. Né? Eu costumo dizer que a ética é uma coisa que está tão na ponta do nariz, mas a gente está tão dentro do nosso dia a dia que a gente acaba não analisando muito ela. Beleza? Não, a gente acaba não analisando muito a ética. Justamente porque ela está muito perto da gente. Como eu estava dizendo, imagine você de manhã, você vai acordar de manhã, você pensa, será que eu acordo agora, cara? Mas eu acho que ainda dá tempo de eu ficar um pouquinho aqui deitado. Mas assim, se eu chegar atrasado, acho que não vai ter problema, mas não é bom, porque isso... Você começa a analisar, eu quero ficar deitado um pouco mais na cama, mas será que eu posso? Às vezes até posso, dependendo do meu trabalho, eu não vou ser demitido por isso. Mas será que eu devo, cara? Será que eu devo ficar aqui? O que isso pode desencadear? Mas também eu não acho correto, porque não é igual para... Entende? Toda vez que você se depara com esse tipo de questão, a todo momento, todos os dias você se depara, você está se deparando com um dilema ético, né? Então, quando a gente vai para a câmera aqui, ó, para onde ela vai, ó, quando a gente fala de ética, a gente estuda o quê?
ó, dentro da cabeça do cara. Porque aí a gente tem que analisar o quero, devo, posso, tem que analisar isso, como isso acontece dentro, entende? Porque que a ética é o estudo dos valores, beleza? Dos valores que estão por trás da ação, dos princípios. Uma ação sua pode ser utilitarista, uma ação sua pode ser pragmática. Não, a minha ação é deontológica, a minha ação é a busca da felicidade para todos. O que está por trás? Sabe? O que está por trás dos seus valores, né? Vem comigo, vamos lá. Relembrando aí, a gente viu esses 3 conceitos, né? A gente viu moral. Lembra que moral é o conjunto de regras, normas, né? Moral, ela tá presa, fixada. A ética também depende do tempo, a gente vai ver isso, mas a moral não, ela tá fixada num período de tempo, ela tá fixada num conjunto de normas em determinada região. Nesse sentido a gente já viu, a moral é diferente, né? Dependendo da região. Então é um conjunto de hábitos, comportamentos dos seres humanos, adotadas por uma determinada comunidade, é uma norma, princípio, costume, valor que norteia o comportamento do indivíduo nos grupos sociais e são regras ligadas perante o coletivo. Lembra que eu falei para vocês? Andar pelado é imoral, né? Andar pelado não é moralmente... Bom, mas estar pelado... Andar pelado é imoral, mas se eu tô andando pelado dentro do banheiro da minha casa, só tem eu lá, não é imoral. Então, assim, ó, regra perante o coletivo, né? Vimos aí que a ética, diferente da moral, que é um conjunto de normas, você lembra aí, ó, a ética é o quê? Uma área da filosofia, cara. A ética é uma área, um estudo da filosofia, disciplina filosófica acerca do bem viver, reflexão filosófica sobre a moral, né? Teoria, ciência do comportamento e, claro, princípios deontológicos, que a gente vai ver mais pra frente. O que é deonto? Lembra? Deonto significa dever. Então são princípios dos deveres. Analisa quais são os deveres do ser humano perante o outro ser humano, beleza? Vamos lá. Eu falei que são 3 caminhos aí, mas antes da gente entrar no caráter ou valor moral, antes da gente entrar nisso a gente tem que aprofundar a coisa. Bom, aqui analisar a diferença entre ética e moral, uma coisa que cai muito, tá? Cai muito em concurso, cai muito aí, ó, em várias provas, tá em decretos, é importantíssimo você saber. A gente já falou disso na aula passada, vamos lá, vem comigo aqui. Ética e moral, a gente já viu que a moral ela é... Isso aqui é para ficar fixado para você aí a diferença, tá? A diferença entre um e outro. A moral é um conjunto de normas obrigatórias reconhecidas por um grupo social. Existe regra moral? Com certeza. Existe norma moral? Com certeza. Existe lei baseada na moral? Todas as leis são baseadas em questões morais, tá? Todas as leis, elas vêm para analisar o dever, a questão da deontologia, elas vêm para analisar e criar uma regra, beleza? Quando vira regra, norma, hábito, né, obrigatório, é moral. Não se pressupõe um conteúdo filosófico. Como eu falei, a moral é diferente da ética. A moral aqui, ela é um conjunto de regras. Nesse sentido, você não precisa analisar, né? Você sabe que não se deve mentir, não se deve roubar. Por que isso? Você não precisa fazer um debate filosófico. É uma coisa que você sabe. Não se deve fazer isso, não se pode fazer isso. A moral, ela está no campo muito mais prático, de uma ação, beleza? Ela não pressupõe um conteúdo filosófico. Ela está mais ligada a um hábito mesmo, a uma questão, uma norma local. Está ligada ao que as pessoas fazem, uma ação perante o coletivo e é criada pelos diferentes grupos humanos. Lembra da aula passada que eu falei de Portugal, falei de outros lugares? Dependendo de onde você está no mundo, meu amigo, o jeito que você cumprimenta a mão a uma pessoa pode ser ofensivo, porque moralmente aquilo não é bem visto lá. O jeito que você fala com a pessoa, tudo isso são regras morais que podem parecer ofensivas em um lugar, em outros não. Né? Eu falei na aula passada do biquíni, né, o fio dental brasileiro, que para nós é normal, enquanto o topless, por exemplo, pelas mulheres, é uma coisa complicada aqui no Brasil, né?
Na Europa não se usa fio dental, né? A maior parte das mulheres vão achar isso uma coisa, parece uma roupa íntima, uma lingerie, e você não vai ver fio dental. Mas ao mesmo tempo, a topless é uma coisa extremamente natural. As mulheres nem estão fazendo topless, tá? Muitas vezes em praias na Europa você vai ver as mulheres sem camisa, elas só estão sem camisa, elas não estão fazendo topless. Você está entendendo? Mas não faz sentido. Mas é assim que acontece. Cada lugar tem as suas regras morais, elas não pressupõem um conteúdo filosófico. Já parou para analisar? Se eu aqui, professor Douglas, se eu aqui sair pela rua sem camisa, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, eu consigo andar no centro aí da minha cidade sem camisa, sem problema nenhum. Agora, se uma mulher fazer isso, ela pode, você sabia? Ela pode ser presa por atentado ao pudor. Antes de querer falar de machismo, feminismo, não tem nada a ver com isso. Entenda uma coisa que eu estou dizendo para você. Não vamos discutir agora se isso é correto ou não. Nem precisamos ir para o campo o quê? Se a gente vai discutir, da ética, né? Falando de moral, que é o que a gente está falando. Entenda. É assim que acontece. Por quê, professor? Não sei. Talvez a gente nunca pensou sobre isso faz um tempo já, entendeu? É assim que funciona a moral, ela tá aí. Eu não estou falando mal, entenda, a moral é muito importante. E ainda bem que a gente não precisa filosofar sobre tudo, né? Mas imagine. Mas a moral, ela funciona com uma regra que não pressupõe conteúdo filosófico. Beleza? Uma coisa mais prática. Já a ética, ó. A ética é uma reflexão dos fundamentos que justificam os princípios que regem a constituição, né, das normas, ou seja, a ética vai refletir sobre o que justifica isso. Vamos falar do que a gente acabou de falar. Por que a mulher não pode andar sem camisa e é atentado ao pudor? Por quê? O que está por trás disso? A gente pode aí refletir sobre. É uma questão da criança, é uma questão histórica, é machismo, sei. A questão é que quando a gente começa a analisar o que está por trás daquela regra, a gente está fazendo um estudo de ética. Você entende? O que valores estão por trás daquilo, cara? Que valores estão por trás daquela ação? Bom, eu sei que, a gente tem que fazer essa revisão bem feita, cara, porque você tem que estar claro aí pra você isso aqui. Isso aqui, como eu falei, é uma coisa que cai muito, então tem que ficar bem claro. E é assim mesmo, tá? Vai engrenando a questão do que é ética. Disciplinas que analisam esses comportamentos e crenças para determinar se eles são aceitáveis ou não, tem a ver com integridade humana, cara. São princípios. O que é ética? Princípios, que vão analisar se os comportamentos, se eles são corretos ou não, se a gente tem que mudar isso. E eles têm a ver com dignidade humana, cara. A ética, ela tem uma relação humanista, ela tem uma visão humanista. Uma relação com a questão da dignidade humana, né? Quando que você sabe que algo é ética? Uma relação de pessoa com pessoa. É uma reflexão e uma relação de pessoa com pessoa. Bom, nesse sentido, a ética e a moral podem entrar em conflito? Pode, como eu falei, muitas vezes uma regra, uma norma. Lembra que eu falei na aula passada da senhora lá nos Estados Unidos, uma história real, década de 40, 50, onde havia uma lei, uma regra, uma norma de que dizia que toda vez que uma pessoa branca entra no ônibus, uma pessoa negra tem que levantar. Essa mulher não levantou, foi presa, no caso ela foi imoral? Foi, porque ela não obedeceu a regra. Mas claro que ela não foi antiética. O que era antiético? A regra em si. Você está entendendo aqui? Entenda, dá para entrar em conflito sim, tá? Às vezes a ética, às vezes não, muitas vezes a ética tem que chegar e repensar a moral, cara. Ela tem que repensar. Esse é o trabalho dela. Por isso que não existe um manual ético do mundo, cara. Não existe, vamos dar aula de ética, se eu te dar todas as 10 regras éticas. Não existe as 10 regras éticas. Existem as 10 regras éticas do trabalho público, por exemplo, que estão nos decretos, as regras éticas. Mas isso aí é uma maneira de dizer que aquilo lá são normas mais ligadas até mesmo à moral. A gente chama de ética, mas é um conjunto de normas daquele local. Só que esse conjunto de regras partiu de uma reflexão ética. E essa reflexão ética, ela está sempre acima de qualquer regra. Por quê? Porque ela está sempre se repensando, cara.
Para analisar. Hoje em dia a gente tem proibições de vender salgados fritos nos colégios para as crianças. Isso é uma coisa nova, não sei você, mas eu aí, ó, não tinha isso nas minhas escolas, quando eu estudava aí ensino médio, ensino fundamental, tinha de tudo, o que mais tinha era fritura, cara. Então, refrigerante, ninguém pensava, só que apareceu um problema novo. Qual que é o problema novo? Obesidade infantil. Você tá entendendo? E aí tem que ter uma regra nova. Por que a ética não está fixada e pronto, acabou isso? Ela está sempre sendo repensada por causa que a vida, meu amigo, não tem manual de instrução, não. A vida não tem manual de instrução. A vida é uma tempestade, acontece coisas novas e a gente tem que mudar isso. Beleza? A ética é esse repensar. Entender o que está por trás das ações. Beleza? Vamos lá? Vamos para frente aqui, que é uma revisão bem feita, devagarzinho, mas é uma revisão importante, tá? Ética e moral, então. Moral vem de mores, tá? Que em latim aí significa costume, hábito, como a gente viu. Esse mores, foi retirado do grego ethos. Ethos já não tinha a ver com uma regra, uma norma, não. Ethos, em grego, cara, significava caráter. Você vê que uma coisa mais profunda, tá? Índole. Aqui tá ligado a um hábito. Você concorda comigo que hábito a gente muda? Por exemplo, na igreja que você frequenta, lá você tem um hábito, um costume, ali você não vai falar palavrão, ali você vai, entende? Ali você se comporta de maneira diferente. Na balada, 2 horas da manhã, não, cara. Parece até às vezes que é 2 pessoas diferentes. Não é 2 pessoas diferentes. É que a norma que existe em um ambiente, às vezes não existe em outro. Beleza? É normal isso, né? Perante sua família. Você fala de uma maneira, você tá só você e os seus comparsas ali, cara. Só você e seus amigos. Fala de outra maneira. É assim que funciona no campo da moral, costume, tradição, hábito. Agora no campo da ética, cara, imagine, você não pode ter o caráter... meu caráter, quando eu tô na igreja, o meu caráter é um, e quando eu tô fora é outro. Não, então você não tem caráter. É assim que a sua índole tá errada. Você tá entendendo? É uma coisa mais profunda aqui, cara. Não é só o hábito, não é só a ação, é o que tá por trás da sua ação, cara. Você tá entendendo? É mais profundo, né? Então, moral, mores, costume, tradição, hábito, é relativa. Por que é relativa? Porque depende do lugar. Mutável. E já a ética, como eu falei, tem a ver caráter, valor. Ela pressupõe ser universal, ou seja, eu não posso falar assim, olha, eu não posso ser desumano. Depende do lugar, porque, sei lá, no Irã você pode... Não, cara, se no Irã eles estão sendo desumanos, se eles estão fazendo coisas que vão contra a valores humanos, sabe? Tá errado, não importa o que a cultura de lá diz. A ética, ela tem uma reflexão que ela vai tentar passar além da moral, por isso que elas são regras... são reflexões mais profundas, menos estáticas, menos paradas, né? E ela teria uma visão atemporal, porque ela é uma visão humana, tá? Entender o olhar ético é entender, cara, coisas do tipo... Tem coisas que todo ser humano tem igual. Tem coisas... Olha, nós somos diferentes, meu nome é Douglas, o seu nome é outro, a minha história é uma, a sua é outra, beleza? Só que assim, nós dois somos seres humanos, cara. E tem coisas em comum aí, você pode ter certeza. Dor e sofrimento, nós dois sabemos o que é dor. A ética é essa visão, cara. Ela tem uma visão um pouco mais ampla, ela olha o ser humano. Beleza? Só pra gente terminar a revisão, aqui a gente vai falar de valor moral. Você já sabe que valor moral é sinônimo de caráter. E é a prática da ética... Perdão, é a questão moral e ética interior, individual, né? Então, valor moral é uma característica ligada ao que você faria ou não faria, mesmo, lembra da aula passada? Mesmo se você fosse invisível, cara. Mesmo se você fosse invisível. Mesmo se você... Lembra da historinha lá grega do Juca? Né? Eu chamei de Juca. Lembra? Ele ganhou, um cara honesto, fazia tudo correto, ganhou um anel, velho. Ele ganhou um anel de um deus lá.
Quando ele colocava esse anel, o que acontecia com ele? Ficava invisível, né? Juca ficava invisível e aí Juca começou a fazer de tudo, velho. Ele começou a pegar dinheiro dando sopa, começou a pegar comida, ou seja, ele começou a quebrar todas as regras. Platão vai dizer, é porque ele não tinha caráter. Na verdade, ele estava fazendo de conta que ele era um bom cidadão, mas ele fazia isso por medo. A partir do momento que ele não tinha mais perigo dele ser preso, Juca simplesmente começou a não cumprir mais as regras. O que falta para o Juca? Valor moral. E aqui a gente pode fazer uma reflexão. Vamos abrir para uma reflexão para aprofundar a coisa. Ética, moral e valor moral. Moral, regra. Ética, reflexão e valor moral, a interiorização, cara. O que você carrega dentro. Eu até peguei uma frase famosa aí, ó. A melhor moral existe quando você nunca ouve falar na palavra, tá? A melhor moral existe quando você nunca ouve falar na palavra. Quando você vê muito falar, cara, quando você tá vendo a todo momento as pessoas falar, não, porque a moral é isso, a moral é aquilo. Quando acontece isso, meu amigo, é porque a moral tá ruim. Você tá entendendo? Eu não preciso ficar falando, olha, roubar é errado, roubar é errado, roubar é errado. Não, cara, as pessoas têm que ter consciência disso. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês entenderem o que é valor moral. E a gente poder falar talvez um pouquinho do Brasil. Vamos pegar 2, 3 minutinhos dessa aula? Vem comigo para você entender como que essa aula ela é prática também. E dá para você entender muito melhor, cara. Até suas conversas aí com os amigos vão ficar melhores, mais profundas se você entender essa dimensão de cada uma das 3 coisas que a gente está falando. Vamos lá. Olha, contando uma experiência minha para vocês. Né? Uma vez eu fora do país, no norte da Espanha, eu lembro de ver, eu saí para caminhar 6 horas da manhã e lembro que eu queria ler um jornal e na esquina da rua tinha um negócio lá com jornais, vários tipos de jornais, uma caixinha, como fosse uma pirâmide assim, ó, com jornais. A rua vazia lá na esquina, jornais abertos e tudo, e em cima uma caixinha para você colocar o dinheiro e abrir a caixinha se quiser e pegar seu troco. Não tinha ninguém fiscalizando, bastava, né? Eu, como bom brasileiro, eu chego num lugar desse e olho e falo, incrível alguém não pegar essa caixinha e levar embora. Porque se alguém quisesse aqui, se eu quisesse, eu podia não pegar um jornal sem pagar. Eu podia pegar todos os jornais, pegar essa caixinha e ir embora, não tem ninguém analisando. Só que aí você pensa, por que as pessoas não fazem isso? Porque se está ali é porque as pessoas não fazem isso. Porque elas sabem que tem coisas que não se deve fazer pelo bem comum, mas nem se você fosse invisível. Porque naquele momento você está invisível, ninguém está olhando você. Se você pegar um jornal e sair sem pagar, não tem ninguém fiscalizando, 6 horas da manhã, nada, ninguém vai saber. Mas você não faz aquilo porque é errado. Você não faz porque é errado. Né? Os trens, os VLTs, os ônibus não tinham catracas. E conversando com um cidadão local lá da Espanha, eu conversando com ele, perguntando, nossa, como que não tem catraca, não tem fiscal, não tem nada, e não... Pô, os ônibus, os VLTs não tem catraca, não tem nada. Como que as pessoas vão e pagam? Mesmo assim elas vão lá, pagam. Que tem cartão, mostra o cartão lá, passa o cartão no canto lá do VLT, ônibus, e quem não tem, coloca as moedas e compra ali. Mesmo não tendo cobrador, o motorista está separado lá, nem está vendo. Por que as pessoas fazem isso? E aí o morador disse, porque isso aqui não anda de graça. Isso aqui não anda de graça, alguém tem que pagar. Isso é consciência moral, isso é valor moral. A pessoa ela faz porque dentro dela ela sabe que aquilo é o que você tem que fazer. Você está entendendo o que é valor moral? Caráter, uma coisa interior. Valor moral é as regras morais que você internalizou. Em outras palavras, é aquilo que você faria ou não faria mesmo se você fosse invisível. Beleza? Só mais um exemplo aí para você gravar isso. A gente pode discutir o Brasil, cara. O que você acha que falta no Brasil? Dessas 3 coisas que a gente está analisando aqui, o que você acha que falta no Brasil, cara? O que você acha que falta? Você acha que falta
moral, falta regra, lei. É isso que você acha que falta? Conjunto de regras. O problema do Brasil é que falta lei, tem que ter mais lei. Cara, eu acho que não. Você sabe que nós somos um dos países que mais tem leis, cara. Mais tem regras para ser seguidas. Não acho que é isso que falta pra gente. Ética, você acha que falta questão de filosofia? Falta mais aula de filosofia, reflexão sobre filosofia, será? Que é isso? Pode ajudar, mas eu não sei se é isso exatamente que falta. Sempre estar revisando a moral? Não sei. Professor, eu acho que eu sei o que falta. O que falta é valor moral, né? As pessoas sabem o que elas têm que fazer. Se você sair perguntando aí, elas conhecem as regras. Se você sair perguntando, olha, roubar é errado, fazer tal coisa, ela sabe, cara, ela sabe. Mas por que não faz? Por que as pessoas não fazem? Porque elas não têm aí aquilo internalizado. No Brasil a gente tem tanta regra, mas tanta regra, que quando a gente encontra uma brecha, cara, parece que a gente pensa assim, cara, é Deus me dando a oportunidade para me quebrar a regra. Para analisar, você tem sempre quebra-mola, quebra-mola, quebra-mola. Uma coisa do Brasil, tá fora, você não vai encontrar tantos quebra-molas. É um quebra-mola atrás do outro. Aí, aquele quebra-mola é a regra, né? Ali, ó, desacelera, é obrigatório. É quase uma regra, um símbolo de uma regra moral, vamos dizer assim, né? Falando de uma maneira abstrata. O que acontece quando não tem quebra-mola no Brasil? O que você faz? Você pisa. Por quê? Porque você está acostumado, você está condicionado. Talvez o brasileiro, se ele tivesse mais espaço para ele estar ali visitando o quê? Os seus valores morais, fazendo as coisas porque se deve fazer, talvez a gente até melhoraria. É meio arriscado, né? Mas talvez a gente até melhoraria. Entenda, talvez o que falta no Brasil é uma questão muito mais de valor moral. As pessoas sabem o que é certo e errado. Falta elas internalizarem e fazerem o que é certo, mesmo se elas fossem invisíveis. Lembra lá do exemplo lá, quando você foi lá para uma cidade de interior, no show, e você tem aquela barra de chocolate, lembra da aula passada? E você pensou ali e tal, e pensou e falou, cara, será que eu levo isso aqui? Eu tô com fome, é só uma barrinha, eu preciso fazer a viagem de volta. Será que eu levo essa barra de chocolate? Aí você pensou, naquele momento não estava ninguém te olhando, você está visitando seus valores morais. No momento que aparecer, viu a placa lá, sorria, você está sendo filmado, claro. Aí você deixou a barra e foi embora. Mas você deixou, no caso, lá nesse exemplo, você deixou a barra de chocolate e não levou ela embora. Por quê? Por medo. Isso não tem a ver com moral, com ética, com nada. Medo, tá? Moral, ética e valor moral, os três pressupõem liberdade. A gente vai falar sobre isso hoje. Vamos lá? Então, assim, ética em uma palavra, reflexão filosófica, moral em uma palavra, conjunto de normas, e valor moral em uma palavra, internalização da moral. Vimos aqui, ó, que a ética é universalista, tá? Ela é universal, ela tem um pensamento atemporal. A moral é local e o valor moral é individual. Só para entender a dimensão de cada um deles aqui. E falamos aqui dos dois conceitos, imoral e amoral, para você não confundir, né? Falamos aí o quanto é diferente. As pessoas às vezes dizem, porque eu sou amoral. Não, você é imoral quando você não segue uma regra moral. Amoral é uma criança, alguém que não pode, não tem capacidade de discernir. Beleza? Vamos caminhar um pouquinho mais agora, tá? Vamos caminhar um pouquinho mais.